Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? É mais uma vez uma grande alegria, uma enorme satisfação poder estar aqui com os irmãos, podendo conhecê-los, conhecer mais uma vez o belíssimo estado e o mais importante ainda do Ceará, que é o próprio cearense, amém? O mais importante não são praias, não são lugares, por mais belíssimos que sejam, mas o que eu mais gosto de conhecer quando vou para um lugar é o povo daquele lugar. Então, sem nenhuma demagogia, tenho sido muito abençoado pelo carinho, pelo tratamento fraterno, cortês, acolhedor de irmãos queridos, irmãs queridas em Cristo, amém? E que Deus possa recompensá-los abundantemente em nome de Jesus. Quero mais uma vez agradecer ao querido pastor Antônio José pela gentileza do convite, ao pastor Danilson, aos demais irmãos que nos têm aqui chamado, é uma enorme alegria mesmo. Quero começar fazendo uma oração, amém? Juntamente com vocês, nunca é demais orarmos, e vamos pedir a Deus que nos oriente nesta última noite, onde falaremos acerca de alguns assuntos pertinentes ao arminianismo, como nosso irmão muito bem colocou, e que Deus nos dê graça, nos ilumine, nos capacite em tudo aquilo que diremos e sobre o que discorreremos, amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua generosidade, por ter, acima de tudo, nos dado o dom da vida. O Senhor nos trouxe à existência, e não apenas isto, o Senhor nos salvou por meio do sacrifício do teu Filho Jesus, e nós te glorificamos e te engrandecemos por isso. Te agradeço por conhecer esse estado maravilhoso, com irmãos tão queridos, tão amáveis. Te agradeço por poder estar falando sobre assuntos concernentes à sua palavra, e te peço, ó Deus, mais uma vez que o Senhor me oriente, me conduza, a fim de que possa ser um instrumento de bênção para a vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, e que da mesma forma o Senhor dê graça aos teus filhos e filhas, para absorverem, compreenderem e colocar em prática tudo quanto julgarem necessário, bíblico, correto, em suas vidas espirituais como um todo. Fica conosco nesta noite, nos orienta e nos abençoe neste momento, é o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. Quanto tempo tem, meu irmão? Obrigado, viu? Obrigado. Na noite anterior, nós começamos falando sobre uma mini biografia de Jacó Armínio, apresentamos alguns elementos desde o seu nascimento até a sua morte, tratamos também sobre, acerca de alguns assuntos pertinentes ao surgimento da remonstrância e assim por diante. Trabalhamos hoje à tarde com os líderes alguns assuntos mais internos, envolvendo textos bíblicos, talvez alguns de vocês tenham participado, e hoje nós buscaremos tratar dos chamados 5 pontos do arminianismo. Começamos a arranhar a superfície disso na noite anterior, diferenciamos o conceito de depravação total daquele presente no pelagianismo e semi-pelagianismo, mas não entramos em detalhes quanto à fala de Armínio. Eu, na verdade, preparei para os irmãos para falarmos sobre a conceituação de cada um destes 5 pontos, a partir da ótica de Armínio e também de John Wesley, e inclusive da perspectiva da declaração de fé das Assembleias de Deus. Como nós não teremos tempo para tal, eu já antecipadamente peço desculpas, eu citarei os conceitos básicos de Armínio sobre cada um dos pontos. Infelizmente terei que pular os textos pertinentes a John Wesley, não tenho nada contra John Wesley, amo John Wesley, os seus escritos e o seu pensamento, e teremos que ser seletivos também na escolha de alguns textos bíblicos que vez por outra utilizamos, empregamos a fim de fundamentar ou corroborar cada uma das perspectivas conceituais dos 5 pontos do arminianismo. Tendo dito isso, então vamos começar falando sobre uma perspectiva bem geral do que Armínio diz sobre depravação total. Nós entramos em todo o conceito ontem, eu não me deterei mais nisso, falarei brevemente e veremos alguns dos principais textos que ajudam a entendermos a presença dessa conceituação nas Escrituras. Jacó Armínio, ele vai dizer o seguinte nas suas obras, inclusive no volume 2 aqui publicado pela CPAD,
ele dirá o seguinte, acerca da depravação total. Não é tudo o que ele diz sobre o assunto, mas é um excerto, um trecho importante desta fala. Ele dirá: o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Então, existem outras falas, mas esta fala eu diria que é primeiramente importante, porque ela nos auxilia a entendermos de uma forma mais adequada o que Armínio entende, ou o que ele valoriza no que diz respeito ao livre-arbítrio. Normalmente, uma das caricaturas feitas acerca do arminianismo diz que ele está centrado no livre-arbítrio, e portanto é uma doutrina de homens, uma doutrina antropocêntrica. Mas quando lemos textos como este, eu li apenas um pequeno trecho, eu diria que o arminianismo, e sem medo de errar, longe de ser antropocêntrico, ele é charicêntrico, ou caricêntrico, da palavra grega charis, que envolve graça. Ele é centrado na graça. E essa terminologia eu tomei de empréstimo de Dale Bruner, Frederick Dale Bruner, quando ele vai trabalhar esse assunto, e ele trabalhará várias concepções de fé dentro do espectro mais amplo do cristianismo, e aí essa ideia do caricentrismo, que também aparece no calvinismo, sem dúvida, aparece no contexto confessional cristão como um todo, também pode ser verificado nesse trecho de Armínio. Então, o livre-arbítrio de e por si mesmo não pode absolutamente nada em termos soteriológicos, se não for auxiliado desde o início até o seu desenvolvimento e até a consumação pela graça de Deus. E portanto, não erraríamos se afirmarmos, e de fato afirmarmos, que o arminianismo é uma doutrina, um sistema teológico que é absolutamente caricêntrico e centrado na graça. Alguns textos que nós poderíamos usar, e eu vou ter que pular aqui alguns itens, de Armínio e Wesley, alguns pontos que eu pularei, eu trabalhei esses itens todos ontem, e eu vou direto para os textos bíblicos. Vocês estão vendo algumas línguas estranhas ali entre parênteses, tá? Porque eu coloquei os textos em hebraico e grego, mas como evidentemente não deve haver a fonte aqui no computador, então ele destoa. Mas não tem problema, quando o assunto é línguas estranhas, no pentecostalismo nós estamos em casa, vocês entenderão. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, meus queridos. Um dos primeiros textos que nós temos, que nos auxiliam, aqui o meu está aparecendo certinho aqui em hebraico, para fundamentar isso, existem uma série de itens. Nós mencionamos também ontem que o conceito de depravação total, ele é um dos únicos conceitos, grosso modo, que tanto arminianos quanto calvinistas, eles unanimemente concordam sobre a sua existência. Excluindo-se também, obviamente, algumas nuances e peculiaridades e idiosincrasias de cada um destes sistemas teológicos, tanto o calvinismo quanto o arminianismo. Mas, usando alguns textos bíblicos para fundamentarmos aquilo que estamos dizendo, o primeiro deles que poderemos citar é esse texto de Gênesis 6, 5, que diz: e viu o Senhor que era grande a maldade do ser humano na terra, e todo o propósito dos pensamentos do coração dele, o texto hebraico diz, Vehol yetzer mechartov livo. Então ele vai dizer, todos os pensamentos do seu coração, era apenas mal todo dia, rak rakol hayom, era mal continuamente. Então nós temos uma expressão aqui, que vai de fato delinear a ideia de que após a queda, após o contexto de Gênesis 3, nós encontramos no texto bíblico referências sobre essa inclinação do coração humano para as questões anti-Deus, contrárias a Deus, aos seus valores, especialmente aos seus valores escriturísticos. À medida em que vamos avançando,
Nós encontramos um outro texto também ainda em Gênesis, alguns eu citarei mais detidamente, outros eu pularei para efeito de tempo, tá? Estou preocupado ali com o horário. Mas Gênesis 8, 21 diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, aqui essa ideia do íntimo do homem, esse desígnio íntimo do homem, que ele aparece por meio da expressão hebraica Yetzer Lev, essa inclinação do coração para o mal, ela aparece reiteradas vezes no contexto veterotestamentário por meio da terminologia hebraica. Então o homem ele tem essa inclinação, essa tendência para o mal, para defender valores que são absolutamente antagônicos e contrários aos valores de Deus. De modo que se a graça não auxiliá-lo em cada momento, em cada instante, em cada contexto da sua vida, ele está irremediavelmente perdido e de si mesmo e de per si jamais conseguirá chegar a Deus. Voltando a dizer aquilo que já dissemos ontem e aqui reiteramos, textos como 1 João 4,19 nos dizem muito claramente que só podemos dar um passo em direção a Deus depois de Ele ter dado um ou mais na nossa direção antes. E 1 João 4,19 dirá que nós apenas o amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós experimentamos o amor preveniente de Deus, o amor que vem antes, e porque nós recebemos esse amor também pela graça e não pelo nosso mérito, e o correspondemos, é que somos salvos e somos abençoados pela misericórdia do Senhor. Além disso, nós também vemos um outro texto interessante, que aparece ali no Salmo 14, versículos 1 a 3, e que tem correspondência no Salmo 53, versículos 1 a 3, são salmos praticamente idênticos, onde lemos: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação, a palavra hebraica toevá, uma palavra muito forte no contexto hebraico, já não há quem faça o bem, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E ele vai dizer: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem um sequer, en gam echad, não há nem mesmo um que faça o bem. Então essa ideia, né, alguém que faça o bem, aparece também a palavra enosetov, alguém que continuamente faça o bem, visto que a terminologia aqui hebraica, o verbo aparece num particípio e portanto indica uma ação contínua, não há ninguém que continuamente faça o bem. E eu não sei se você sabe disso, mas eu sei disso por experiência própria. Eu convivo com um homem 24 horas por dia, e vira e mexe ele pisa muito na bola com Deus, e este homem é este que vos fala aqui nessa noite, sou eu mesmo, convivo muito comigo, e sei que se a graça de Deus não me sustentar, se ela não me apoiar, se ela não me direcionar, eu irremediavelmente estarei perdido e fadado a desobedecer a Deus, de modo que dependemos total e absolutamente de Deus e da sua graça. Isso é muito importante nós aqui reiterarmos. Temos um outro texto, esse é muito importante, porque é um texto que ele se tornou mais famoso em termos da sua leitura e compreensão teológica, a partir da leitura de Agostinho, não Carrara, mas Agostinho de Hipona, né? O famoso bispo ali no contexto do 4º e 5º séculos. E aí, nós lemos no Salmo 51,5, que equivale ao 51,7 no texto massorético, não é trademark, tá? Não é marca registrada não, é texto massorético, que diz: eis que em iniquidade eu nasci, beavon rolalti, eu nasci em pecado, é o que diz literalmente o texto hebraico, e em pecado me concebeu minha mãe. É interessante o comentário que Agostinho faz desse texto, e Agostinho, ao que nos parece, tanto teólogos calvinistas, quanto arminianos e outros, parecem, nesse caso, serem quase unânimes a entender que Agostinho é o primeiro apontar para uma leitura que diz respeito à depravação total a partir desse texto, por exemplo, do Salmo 51,5. Vejamos o comentário de Agostinho. Isso vocês encontram naquele comentário aos Salmos que aparece pela editora Paulus,
com mais de 35 volumes atualmente, e podem ser aí consultados por qualquer um. Vejamos o que diz Agostinho. Por que razão Davi diz que foi concebido em iniquidade, senão porque contraiu o pecado original de Adão? Ninguém nasce sem contrair a culpa, a pena. Então, a partir disso, é que nós temos um desenvolvimento ao longo de todo o período dos pais da igreja, entre os anos 100 a 650 ou 750 depois de Cristo, entrando Idade Média dentro e também no contexto reforma e pós-reforma. Nós temos embrionariamente, incipientemente, o conceito de depravação total, também ali sendo introduzido na teologia por meio de Agostinho de Hipona. E aqui ele traz algo interessante. Ninguém nasce sem contrair a culpa. Entre os arminianos há uma divisão acerca deste assunto. Tem arminianos que entendem que quando um ser humano nasce, evidentemente num contexto de pós-queda, essa pessoa herda não apenas a natureza decaída de Adão, mas também a culpa. Existem outros arminianos que discordam e dizem que quando Cristo não apenas encarna, mas morre na cruz pelos nossos pecados, ele abole a culpa de Adão, de modo que cada um de nós é responsável apenas pelos seus próprios pecados. Então é um item acerca do qual arminianos também divergem. Uma observação aqui importante. Um outro texto, talvez o mais emblemático, e eu vou ter que pular aqui, eu tenho outros textos, mas vamos lá. Um outro texto, esse talvez seja o mais emblemático, é o de Romanos 3, versículos 10 a 18. É um texto que ele dirá que o pecado ele impactou todas as áreas, todas as esferas, todos os setores e departamentos da vida humana. Todas as nossas maiores e melhores obras, infelizmente, são maculadas ou manchadas pelo pecado. E vejamos o que Paulo diz nesse texto clássico, usado tanto por calvinistas quanto por arminianos, de Romanos 3, versículos 10 a 18. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui nós percebemos que o pecado, ele afeta pelo menos 5 áreas da nossa vida, com base nessa perícope, nessa passagem escriturística de Romanos 3, versículos 10 a 18. São elas: primeiramente, o pecado ele afeta a mente do homem. É o que diz o versículo 11, na parte A. Não há quem entenda. Essa é uma questão interessante. As coisas de Deus, se Deus não se nos auto-revelar, primeiramente ou prevenientemente, usando mais uma vez essa terminologia agostiniana e também arminiana, o homem não tem como buscar a Deus. A graça necessariamente deve sempre vir antes para iluminar o seu intelecto e assim capacitá-lo a entender a Deus e as coisas de Deus. Em segundo lugar, o pecado também afeta as ações do homem. Isso aparece no versículo 12, não é isso? Não há quem faça o bem. E aí é interessante que o verbo, ele aponta também para um particípio. Não há ninguém que esteja fazendo continuamente o bem. Envolve inclusive o texto que mencionamos agora há pouco, de Gênesis e outros correlatos. Mais uma vez, dependemos da graça de Deus para tal. E Armínio reconheceu e admitiu isso de forma inequívoca em todos os seus escritos. Em terceiro lugar, o homem também foi prejudicado nas suas palavras. É o que vemos escrito nos versículos 13 e 14, me perdoem que eu não vou ler para adiantar outros pontos. Em quarto lugar, o homem é afetado nos seus relacionamentos sociais ou interpessoais. E por fim, em último lugar, o mais importante de todos, o homem é afetado no seu relacionamento com Deus. E é por isso que nós nascemos nesse contexto de morte nos nossos delitos e pecados, parafraseando Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Temos outro texto aqui, mas aliás é esse texto mesmo que nós aqui mencionamos,
eu não sei se dará tempo, vamos tentar comentá-lo brevemente, mas é o seguinte: o texto de Efésios 2, 1 a 3 é especialmente relevante para a discussão, no bom sentido do termo, né, para o debate entre calvinismo e arminianismo. Vejamos o que diz o texto, depois nós vamos discorrer algumas explicações acerca dele. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui nós temos um texto bem interessante, recorrentemente citado, quando o assunto envolve o debate acerca da depravação total e assuntos afins dentro do embate entre calvinistas e arminianos. E normalmente esse texto é interpretado pelos nossos queridos irmãos calvinistas da seguinte forma: olha, ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, e ele nos deu vida, ele primeiro, Deus nos regenera para depois podermos crer. Só que nós arminianos entendemos que entre ele nos deu vida e estando nós mortos, há outros elementos presentes, que não são esclarecidos nos versículos 1 a 3, mas à medida em que avançamos o próprio contexto de Efésios 2, isso fica claro, especialmente no versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, diapisteos, né? Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Há uma grande discussão sobre o sentido do pronome tuto, isto, se esse isto se refere à graça, né, apesar do pronome ali ser neutro, e pistes e rares são substantivos femininos, e normalmente entende-se que tuto, isto, refere-se ao ato de ser salvo pela graça mediante a fé. Eu não tenho nenhum problema em entender isso, desde que entendamos que, embora a fé e a graça sejam todos eles dons de Deus, a fé, todavia, que nos interessa aqui, na leitura de Armínio, é um dom que deve ser recebido. Quando nós lemos os seus escritos, Armínio ele compara a nossa situação antes da nossa conversão como a de um mendigo, que está à beira do caminho, e ele recebe de repente uma esmola de alguém, e essa esmola deve ser recebida, nós devemos recebê-la. E é Deus que nos abençoa para recebê-la, porque se Ele não nos desse o pão, não nos desse a esmola, nós não teríamos nada para receber, de modo que não é meritório, né, um mendigo receber esmola, é meritório o indivíduo que lhe conferiu aquela esmola. Então no calvinismo, na minha leitura, e evidentemente da forma mais respeitosa possível, há uma inversão de valores, porque a pessoa crê em Cristo, ela é vista como uma pessoa que tem mérito. A Bíblia não ensina isso. Em Romanos 4, por exemplo, nós vimos claramente que a fé não é um elemento meritório, mas quem tem que crer em Cristo sou eu. Não é um anjo, né? Não é um demônio, apesar dos demônios crerem e estremecerem, conforme diz o texto de Tiago, mas quem tem que crer para ser salvo sou eu. Deus me capacita a crer, mas não me força a crer. Em última análise, com o auxílio da própria graça divina, eu posso dizer sim ou não a Cristo, posso dizer sim ou não ao Evangelho. E não digo isso porque eu sou soberano, ou porque sou antropocêntrico, ou porque o meu suposto livre-arbítrio valha mais do que a soberania de Deus, mas porque Deus, soberano que é, me proporcionou, e a cada um de nós, graciosamente, podermos dizer sim ou não a Ele. É um dom dEle, Ele é soberano, Ele faz o que quer. Se quiser tirar a liberdade, também pode fazer, Ele faz o que quiser, Ele é Deus. Então esse é um fato, um dado importante. Agora, eu diria que a interpretação tipicamente calvinista desse texto, ela é problemática por vários fatores. Pena aqui que eu não tenho tempo para me deter nas explicações e em outras questões exegéticas, especialmente acerca desse texto. Mas normalmente um calvinista entende que se você está morto espiritualmente, você não pode crer em Cristo. Ora,
mas quando nós falamos de morte espiritual, o sentido, parece-me que segundo as Escrituras, é outro. Na Bíblia, a morte espiritual significa que seres humanos caídos estão totalmente separados de Deus, e não que eles não podem ouvir e responder à voz de Deus. É outra história. Salvo o contrário, qual o sentido de Jesus dizer: arrependei-vos e crede para a multidão que o seguia? Seria algo irracional. Ô Jesus, será que o Senhor não sabe que essas pessoas estão mortas e não podem crer? E como o Senhor pede para pessoas que não podem crer, para que creiam? Ou o Senhor é irracional, ou o Senhor é meio maluco, ou o Senhor está enganando, está iludindo as pessoas. Se a Bíblia diz: arrependei-vos e crede, é porque nós podemos, com o auxílio da graça, e somente com o auxílio da graça, podemos efetivamente nos arrependermos e crermos. Salvo o contrário, a Bíblia não seria a autorrevelação divina, ela seria o auto-ocultamento, porque tudo aquilo que Deus diz não é o que Ele diz, Ele quer dizer outra coisa diferente daquilo que disse explicitamente no texto bíblico. Então, aqui nós teremos um problema. Aliás, mesmo estando espiritualmente mortas, as pessoas podem perceber a vontade de Deus e responder a ela. Um exemplo claro disso, Adão e Eva. Mesmo depois de terem caído ali em pecado, no contexto de Gênesis 3, Deus os chama na viração do dia no jardim, no Gan Eden, como conhecemos em hebraico, e Adão responde à voz de Deus, interage com ele e entende exatamente aquilo que ele cometera. Isto significa que pessoas mortas em delitos e pecados, não são pessoas que não podem, crer, elas podem e devem crer. Caso contrário, a pregação do Evangelho para os ímpios não faria o menor sentido. Não faria o menor sentido. Em terceiro lugar, a palavra mortos é apenas uma das muitas figuras de linguagem presentes na Bíblia para descrever o estado decaído do ser humano. Todavia, a imagem de Deus nos seres humanos, ela foi corrompida, mas não destruída. De modo que nós podemos, novamente, com o auxílio da graça divina, apenas ouvirmos a voz de Deus e responder a mesma, tanto em termos positivos, aceitando-a, quanto em termos negativos, recusando-a ou rejeitando-a. Então essa é uma prerrogativa que Deus graciosamente nos confere. Tem um outro detalhe aqui, mas eu não vou entrar em detalhes linguísticos, porque senão eu vou tentar adiantar aqui. Entrando num conceito de expiação ilimitada, que é um ponto também muito importante dentro do debate entre calvinistas e arminianos. Eu diria, sem nenhum medo de errar, já disse isso em debates, e digo e acho que isso é até o óbvio, eu vou dizer o óbvio, mas se há um calcanhar de Aquiles no calvinismo, e eu diria que existem muitos mesmo, mas um deles inegavelmente é o mais escancarado, é a ideia de que Jesus ele teria morrido apenas por um grupo privilegiado e talvez eu diria sortudo de pessoas neste mundo. É uma das coisas mais estranhas, contraditórias a Deus, a sua essência, ao seu caráter, ao seu amor, à sua justiça. Mas me permitam trazer uma definição bem simples aqui do próprio Norman Geisler, que se intitula calvinista moderado, mas na verdade é um arminiano de 4 pontos, mas tudo bem, faz parte. Ele vai dizer: o sacrifício de Cristo foi destinado tanto a disponibilizar a salvação para todos, quanto para conquistar a salvação a todos os que creem. Bem sucinto, bem objetivo, e ele foi, de fato, naquilo que nos interessa. Essa é a questão importante. Quando nós falamos sobre a questão da expiação ilimitada, é importante nós entendermos o que Armínio compreende, por isso que nós conceituamos com este nome, com essa nomenclatura, e nada melhor do que citá-lo, do que lê-lo. Eu vou pular essa parte, e vamos direto para Armínio. Vejamos o que Armínio diz: é preciso fazer uma distinção entre a redenção obtida e a redenção aplicada, e declaro que ela, a redenção, foi obtida para o mundo inteiro, e para todos e cada um dos homens, mas ela foi aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos. Então, mais uma vez, na discussão entre expiação, se é ilimitada, se é limitada, e assim por diante,
há problema com as questões conceituais básicas. Arminianos em si não sabem, pelo menos a maioria com quem tenho conversado, dessa distinção que Armínio faz sobre a ideia da redenção. Porque a redenção ela é obtida, né, para todos na cruz. Quando Jesus morre na cruz, Ele nos dá o dom, me permitam cunhar um neologismo, Ele nos dá o dom da salvabilidade. Nós nos tornamos pessoas capazes de serem salvas, porque Ele morreu na cruz. Então Jesus, quando Ele morre na cruz pelos nossos pecados, Ele o faz não apenas para nos tornar pessoas possíveis ou passíveis de serem salvas, quanto para satisfazer a justiça de Deus, que é santo e que é justo, e que exigia que o pecado fosse punido, e ele foi punido, e a ira de Deus foi descarregada na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando Armínio fala sobre a redenção obtida, ele fala sobre o provisionamento da salvação, da possibilidade da salvação para toda a humanidade é todos os indivíduos, sem exceção, e não sem distinção, como diz normalmente o calvinismo, todas as pessoas, mas os benefícios salvíficos e eternos desse ato expiatório de Cristo, só são aplicados naqueles que creem nele, e apenas nesses que creem. É por isso que Ele morre por todos, mas ao morrer na cruz, Jesus Ele não salva automaticamente ninguém, Ele apenas torna a salvação possível. E quando então nós somos salvos? Quando pela graça e mediante a fé, cremos em Cristo e permanecemos crendo nele até o final das nossas vidas, nesse contexto terreno. Essa é a leitura em geral de Armínio. Hoje, em termos teológicos, nós falamos sobre a ideia de que a expiação, em sua extensão e intenção, ela tem uma abrangência universal, mas em termos de aplicação, ela tem uma abrangência mais situada. Ela apenas se aplica àqueles que creem. Bem, onde nós encontramos alguns textos bíblicos que dirão que Jesus morreu por todos, todo mundo, e mundo é todo mundo, mesmo a raça humana, não é mundo dos eleitos, ou mundo de alguns indivíduos, mundo, né? Me permitam citar aí, primeiramente, um texto bem interessante, que aliás eu vou citar dois deles, né, e depois comentarei mais detalhadamente o segundo. João capítulo 1, versículo 29 e João 3,16. João 1, 29, particularmente me é um texto maravilhoso, e que traz um detalhe sobre a expiação de Cristo, que normalmente nós deixamos passar desapercebido. Vejamos o que diz o texto. João 1, 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que chama a minha atenção? Essa expressão que tira, iron em grego, ela aponta mais uma vez para uma ação no particípio, o que está tirando o pecado do mundo. Não é que ele tira, em presente, no presente do indicativo em português fica estranho, mas em grego, ele está tirando o pecado do mundo. Eu acho isso de uma genialidade da pena joanina. É claro que é palavra de Deus, se ele escrever inspirado, é óbvio, né? Mas isso é uma coisa tão magistral, porque João está nos dizendo o seguinte: Jesus ele não expia os pecados apenas quando morre na cruz. Quando ele se encarna e as pessoas começam a crer nele, o pecado já está sendo aos poucos anulado no mundo, especialmente na vida daqueles que creem em Cristo. Então, com a encarnação, pecados já estão sendo perdoados. Por isso que diz, é o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Não precisa morrer, ele está aqui, o verbo se encarnou. Você crê nele? Creio, você já passa a ser salvo, crendo firmemente, verdadeiramente nele. Então a cruz é o ápice desse aspecto soteriológico ou expiatório. Mas quando Cristo já era objeto de fé, enquanto encarnado, as pessoas ao crerem nele já estavam sendo salvas. Não precisava esperar a cruz, a encarnação já possibilitava esse espectro soteriológico. Isso aqui é maravilhoso. Mas continuando, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não vou entrar aqui em detalhes que eu mencionei ali, tem outros detalhes também críticos, não vou entrar neles agora, mas um detalhe que eu quero chamar a atenção,
e que, a meu ver, favorece a perspectiva soteriológica arminiana, e, mais uma vez, com todo respeito às alternativas soteriológicas distintas, tais como calvinismo, molinismo e outras, da forma mais respeitosa do mundo, né? Não é porque abraçamos uma determinada fé que nós arminianos nos julguemos ou venhamos a nos julgar superiores a quem quer que seja. Muito pelo contrário, somos miseráveis pecadores como todos os nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo. Então isso é muito importante. Mas estamos apenas tratando de uma perspectiva soteriológica nossa. Então é importante realçarmos esse ponto. Mas voltando ao conhecidíssimo, e talvez nem tanto, estou sendo irônico de propósito, João 3,16, ele tem uma peculiaridade. Eu abordei esse aspecto hoje à tarde, mas muitos de vocês, creio eu, não estavam aqui presentes, então creio que vale a pena mencionar mais uma vez esse elemento. Quando o texto diz, para que todo aquele que nele crê, aquele que crê, nós temos a expressão grega hopisteuon, que mais uma vez é um particípio, que aponta, né, talvez na minha tradução vai latiana, me permitam, seria mais ou menos assim: Deus amou o mundo de tal maneira, né, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que continuamente nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa ideia de crer em Jesus apenas num determinado ponto no passado, como Norman Geisler infelizmente defende, essa fé inicial verdadeira no passado, você pode experimentar tropeços, o que quer que seja aqui, de qualquer jeito você será salvo. É uma perspectiva que o Geisler, apesar de amá-lo e gostar muito dele, ele diz que o mais importante é essa fé inicial. Eu não aprendo isso na Bíblia. Esses tempos verbais no texto grego, que apontam para particípios e portanto para ações contínuas, dizem que os salvos não são aqueles que apenas esboçaram ou depositaram uma fé em algum ponto do passado em Cristo, mas eles continuamente, com o auxílio da graça, mais uma vez é bom lembrar, eles continuamente creem em Cristo. Esses é que são chamados de eleitos na perspectiva arminiana. É alguém que creu num determinado momento, mas continuou crendo, apesar dos trancos e barrancos, altos e baixos da vida cristã, ele termina crendo em Cristo. Esses que Deus preconhece como eleitos. E esses não podem perder a salvação, não porque Deus os elegeu incondicionalmente, como ocorre no calvinismo, mas porque Deus previu que eles, ao ouvirem o Evangelho, creriam em Cristo, e com o auxílio da graça, continuariam crendo em Cristo até o final das suas vidas. Estes não podem perder a salvação, ok? Então, quando um arminiano diz que um eleito pode perder a salvação, a partir das lentes de Armínio, ele está equivocado, porque um eleito não pode perder a salvação. Caso contrário, a presciência divina estaria equivocada, e Deus evidentemente não pode se enganar acerca daquilo que ele conhece ou deixa de conhecer, ok? Então esse é um aspecto importante. Agora vamos para a questão do mundo, que é outro detalhe curioso aqui. A palavra cosmos, já falei isso também em um ou outro debate, em um ou outro contexto. Eu apresento aqui alguns dicionários, na verdade 6 dicionários, alguns deles de grego, inglês, grego, espanhol, temos outro aqui, temos até em português, uma tradução do Marvin Vincent, e todos eles vão analisar o sentido da palavra grega, do substantivo grego cosmos, mundo, em João 3,16 e em João 1,29. E aí, vamos ver o que eles dizem. São dicionários, né, de grego, inglês, grego, português e assim por diante, que analisam esses versículos. Então, primeiramente, olha o que diz Edward Robinson, e aí temos a referência, o texto, vocês podem ver, a Greek and English Lexicon of the New Testament. Ele vai dizer que mundo, tanto em João 1,29 quanto em João 3,16, é uma metonímia, uma figura de linguagem para os habitantes da terra, os homens, a raça humana. Não é o mundo dos eleitos, como John Owen, absolutamente nada tendencioso, diga-se de passagem, né? Eu não estou dizendo que nós também não sejamos, que fique claro. Calvinistas são tendenciosos e arminianos não são. São sim. A diferença é que nós escolhemos ser tendenciosos e eles foram determinados a serem, essa é a diferença, né? Mas somos os dois. Brincadeiras à parte, S.T. Bloomfield, ele vai dizer,
que em João 1,29, João 3,16, o mundo metonimicamente se refere aos seus habitantes, a raça humana, dicionários de grego. Outro indivíduo bem conhecido, Joseph Henry Tyler, ele vai dizer que mundo refere-se aos habitantes da terra, os homens, a raça humana. Hermann Kramer, ele vai dizer que em João 29, mundo é uma referência à própria humanidade, e em João 3,16, a humanidade ímpia. Ora, antes de Cristo, quem de nós não era ímpio? Né? Paulo vai dizer em Romanos 5,6 que Jesus morreu a seu tempo pelos ímpios. Todos nós éramos, antes de nos convertermos. Nós acabamos de ler em Efésios 2 que éramos todos filhos da ira. Mas, pela graça de Deus, quando cremos em Cristo, nos tornamos filhos da sua misericórdia. Outro autor, Marvin Vincent, essa obra tem aqui publicada pela CPAD, uma ótima obra. Ele vai dizer que cosmos, em um e no outro texto, refere-se à soma total da humanidade existente no mundo, a raça humana. E finalmente, dois autores alemães, Horst Baus e Gerhard Schneider, numa obra originalmente escrita em alemão e traduzida para o espanhol, eles vão dizer, em João 1,29, cosmos é a totalidade dos homens, e em João 3,16, o mundo afastado de Deus, é toda a humanidade. Então essa ideia de que é mundo dos eleitos, é o mundo de um grupo, eu não estou dizendo com isso, cabe fazer uma importante observação, que sempre que a Bíblia traz a palavra cosmos, refere-se a toda a raça humana. É claro que não sou tolo, né? Cada palavra deve ser entendida à luz do seu contexto imediato. Cosmos, por exemplo, em 1 João 2, 15 a 17, diz respeito ao mundo avesso a Deus, ao sistema de valores contrários a Deus, quando ele diz, não ameis o mundo e nem o que nele há. Então é outro contexto em que cosmos aparece, eu estou ciente disso, mas em contextos redentivos, em contextos salvíficos, cosmos quando aparece diz respeito indubitavelmente à totalidade dos seres humanos, à raça humana integral, de modo que Jesus, ele morre e morre por toda a raça humana, amém? Caso contrário não faria sentido, né? Eu debatia esses dias com um querido irmão calvinista, inclusive não Vejam Só, quando nós tratamos sobre o tema, muitos são chamados e poucos escolhidos, e eu falei para ele, faria sentido, né, como o irmão entende o Jesus do calvinismo em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu fosse naquela época, estivesse ali vivendo, eu fosse um discípulo arminiano, vamos assim dizer, né, eu falaria, ô Jesus, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi o Senhor não morreu na cruz por toda a humanidade, na visão calvinista, tá? Eu não creio nisso. O Senhor não morreu por toda a humanidade. Portanto, o Senhor não ama toda a humanidade em termos salvíficos, a ponto de querer morrer por ela. E o Senhor quer que eu pregue o evangelho a toda a humanidade, para quê? Para quê? O Senhor quer que eu faça chacota da cara das pessoas? Ah, tá vendo, seu ímpio, seu réprobo, você vai morrer e vai para o inferno. Qual o sentido? Só faz sentido pregar o evangelho a toda criatura, se Jesus amar toda criatura e ter morrido na cruz por toda a criatura, sem exceção. Senão não faz sentido, não faz sentido. Aí alegarão, peraí, vai lá, Timás, nós não sabemos quem são os eleitos e os réprobos. Eu e você, tudo bem, não somos oniscientes e nem prescientes, mas o Deus em que cremos sabe, e esse Deus que sabe, e que na sua ótica nunca quis salvar toda a humanidade, Ele pede que eu pregue o evangelho para toda ela. Para quê? Ele nunca vai poder dizer sim, porque Deus nunca vai dar a chamada externa do evangelho acompanhada da chamada interna eficaz, da graça irresistível. Você quer que eu pregue para quê? Para zombar do ímpio? Para tornar o juízo dele maior, e isso vai glorificar a Deus, porque ele vai no inferno e vai para valer? Meu irmão, eu não vejo sentido nisso, com todo respeito, eu não vejo sentido nenhum nisso. Mas continuando ainda, um outro texto, vamos lá, eu vou pular aqui alguns textos, porque eu estou olhando ali o horário. Vamos pegar o texto de Timóteo. Vamos pegar alguns de propósito aqui, né? Claro que temos vários outros, mas a minha preocupação para a gente tentar chegar até a segurança em Cristo, senão o horário não vai dar. Tá,
Ok, eu vou tentar dar uma corrida aqui. 1 Timóteo 2, versículos 4 a 6. Fazendo uso ainda do versículo anterior, de um trecho dele, em 1 Timóteo 2, 3, Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Isso aqui é interessante, né? Antilitron hiperpanton, em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aqui é interessante porque essa preposição ante, ela tem um sentido de no lugar de, diferentemente do que nós entendemos normalmente no contexto do anticristo. Porque o sentido do termo ante, em grego, primeiramente, transmite a ideia de alguém que quer usurpar o lugar de outro, né? No lugar de outrem, e depois acaba adquirindo o sentido de um ser que é antagônico ao outro. Nesse aspecto, o anticristo é alguém que não apenas quererá pegar o lugar de Cristo, como lhe será adversário, lhe será inimigo. Aqui, todavia, o sentido da terminologia anti é distinto. Ele aponta para o sentido apenas de no lugar de. No lugar de. Então, Jesus, ele morre e ele se dá em resgate por todos, no lugar de todos. Quando nós olhamos para a leitura convencional dos irmãos calvinistas desse texto, eles recuam até o início de 1 Timóteo, no capítulo 2, ali versículo 1, e vão dizer que todos ali diz respeito a todos os tipos ou classes de indivíduos, reis, né, plebeus, pobres, ricos e assim por diante. Mas é interessante, porque Paulo começa em 1 Timóteo 2, dizendo que nós devemos orar por todos os homens. E aí ele vai exemplificando, olha, e também por reis, pelos príncipes, por todos os que estão, né, numa postura ali, numa posição governamental eminente, importante. Ora, não faria sentido, Senhor, eu vou orar apenas por esses e não por aqueles, né? Se eu seguir a mesma lógica, então eu não deveria orar por todo mundo também, eu deveria orar apenas por certas classes de pessoas. Aliás, eu não ouvi nenhuma nem duas vezes de calvinistas, não estou dizendo que todos os calvinistas creiam e pensem idêntico, mas estou citando exemplos. Eu ouvi mais de uma vez de irmãos calvinistas que não devemos orar por todo mundo. E aí eles vão dizer por quê? Porque nem Jesus orou, e vão citar o bendito texto de João 17, quando lá Jesus ele ora pelos seus. Só que é interessante que na continuação do texto ele vai dizer, ora pelos seus, mas para que o mundo conheça a ti. Ele intercede pelos discípulos, mas tem em vista o mundo. Não faz sentido dizer isso, orar apenas por uns e não por outros. Mas eu infelizmente já ouvi calvinistas dizendo que não devemos orar por todos. Eu falei, mas como assim? Que história é essa? De novo, não estou dizendo que todos pensem desse jeito. Estou certo de que a maioria esmagadora dos irmãos calvinistas discordam dessa leitura, mas pelo menos há uma logicidade na construção do pensamento, apesar de ser absolutamente antibíblico. Porque Jesus, ele ora quando está na cruz, no texto de Lucas 23, 34, 43 em diante, ele ora pelos seus algozes, por aqueles que estavam crucificando, né? E ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Será que todos os legionários ali eram eleitos? Todos ali presentes, eles eram eleitos ou não tinha nenhum réprobo? E eu estou sendo irônico de propósito. Então ele ora por todos. Paulo em Romanos 10, capítulo 1, e eu desconfio que Paulo não era nem um pouco calvinista, ou se era, deixou o calvinismo dele na gaveta da casa dele. Ele vai dizer que a oração dele para Israel era pela sua conversão. Ele orava para todo Israel. Não existe na cabeça de Paulo essa distinção entre eleitos e réprobos que nós sistematicamente e posteriormente criamos e incutimos ou impomos na Escritura, porque na mente de Paulo nada está fechado, o destino de ninguém está fechado enquanto o sujeito está vivo. Se há vivo e ele ouve o Evangelho, ele pode ser graciosamente convertido, transformado e salvo pelo Senhor. Há sempre chance para isso. Então não faz sentido esse tipo de oração. Aliás, eu já disse também em um ou outro debate, que Paulo, se comparar Paulo com Jesus do calvinismo, eu prefiro Paulo. Eu quero distância do Jesus do calvinismo. Porque o Jesus do calvinismo só morre por uma turminha. Agora o Paulo, que a meu ver é melhor do que esse tipo de Jesus, ele vai dizer, olha,
Romanos capítulo 9, versículos 1 a 5. Quem me dera, eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, se ao fazê-lo isso proporcionasse a salvação para os meus irmãos judeus. O próprio Paulo gostaria que todos os seus compatriotas, conterrâneos judeus fossem salvos, mas Jesus não, porque entre os judeus só tem um grupo de eleitos e outros que não são. Eu prefiro ficar com Paulo do que esse Jesus retratado no calvinismo. Amo muito mais Paulo, porque esse Jesus é muito estranho, ele não ama a todos. Prefiro Paulo, porque Paulo ama a todos. Amém? Mas continuando, nós vemos outro texto, 1 Timóteo 4:10, e eu vou ter que, acho que pular de novo aqui para nós vermos outros textos, mas vamos lá. 1 Timóteo 4:10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Esse é um texto também bem interessante. E sabe o que é curioso? Todas as ocorrências de Soter, ali, nós colocamos ali no texto, no quadro em azul, nas epístolas pastorais, retratam a Deus como Redentor e não como provedor de graça comum. Eu já li vários comentários de irmãos calvinistas, dizendo que esse Salvador de todos os homens, ele é Salvador no sentido social ou sociológico, né? Então, por exemplo, ele salva a humanidade tornando-a melhor, fazendo com que um juiz mesmo ímpio julgue bem, fazendo com que um médico mesmo ímpio opere bem, com que um patrão mesmo sendo ímpio seja um patrão bom. Então é a graça comum, não tem nenhum aspecto salvífico, mas todas as ocorrências elas possuem um teor eminentemente soteriológico. E qual é o objeto desse amor de Deus? Panton, todos é todos. Não precisa explicar, todos é todos. Outra coisa que eu acho muito curiosa, me permitam agora falar que me veio à mente. Normalmente quando você fala de todos, o argumento que os irmãos calvinistas usam mas pastor, quando você diz na igreja, vamos lá ter uma festa, e todos estão convidados, e olha, todo mundo veio todo mundo? Não, só veio meia dúzia. Já vi eminentes teólogos do calvinismo dizerem, gente, esse argumento é pueril, é infantil, é raso. Eu não posso comparar um contexto de festividade no lugar com um aspecto soteriológico que envolve a salvação eterna de alguém. Então as pessoas descontextualizam e comparam um contexto secular ou trivial com um contexto que não é soteriológico e apresentam a mesma lógica. Isso é um argumento falacioso. É falacioso. O que tem a ver? Eu chamei, quem veio lá para o culto? Veio todas as pessoas, mas vieram só 20, não vieram todos. Meu irmão, você não pode comparar esse argumento com o contexto soteriológico bíblico. Infelizmente, a maioria esmagadora dos calvinistas, e aí digo agora com conhecimento de causa, usam esse infeliz e pueril argumento, um argumento infantil, né? Você não pode comparar um contexto trivial e secular com um contexto soteriológico bíblico, não faz o menor sentido. Mas eu não vou me deter em outros detalhes, porque uma questão de tempo. Um último texto, que eu diria que é um dos mais importantes, temos outros aqui, mas é o texto de 2 Pedro 2:1. Aliás, Millard J. Erickson, que é calvinista de 4 pontos, ele crê na expiação ilimitada, ainda bem, nessas inconsistências benditas, né? Assim como tem arminianos inconsistentes também, né? Temos inconsistências em ambos os sistemas teológicos. Mas, em 2 Pedro 2:1 lemos, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse texto, ele é interpretado pelos nossos irmãos calvinistas de várias formas, né? Eles dizem que isso se refere a um contexto de Êxodo, é uma das argumentações de Wayne Grudem, que aliás é um senhor teólogo, é importante pontuar, mas ele vai dizer que isso refere-se a um contexto veterotestamentário e que não se aplica ali. Enfim, existem uma série de outras interpretações. Outra delas diz que o termo agorazo, que aparece aqui, o verbo agorazo, de resgatar, ele não tem sentido soteriológico.
Ele tem a ideia de resgatar, mas resgatar de males terrenos, de outros problemas, mas não tem um sentido soteriológico. O que é um absurdo, porque o termo agorazo, como calvinistas, como Thomas Schreiner admitem, ele tem um sentido, ao contrário do que dizem esses irmãos, eminentemente e profundamente redentivo. Então aqui o texto diz que falsos mestres, por quem Jesus morreu e que irão se perder, essas pessoas foram objetos do morrer e do resgate de Cristo na cruz. Evidentemente esse resgate não significa a redenção aplicada, como mencionei agora há pouco, mas a redenção obtida, ok? Jesus morreu por eles, mas se eles se perdem, então eles o fazem, não porque Jesus não tenha morrido por eles, mas porque em algum momento devem ter deixado de crer em Cristo e devem ter apostatado da fé, no caso de serem crentes, tá? Vamos avançar um pouquinho. Eu estou pulando alguns itens, tá, meus irmãos? Eu separei vários versículos bíblicos com algumas notas técnicas. Eu estou pulando de propósito para nós tentarmos absorver essa última meia hora aqui sobre o assunto, tá? Então vamos agora para a graça resistível. Trouxe aqui uma definição do Keith Stangley e do Thomas McCall. Stangley esteve aqui no Brasil no ano passado, um teólogo americano. E ele vai definir a graça resistível de uma forma bem sintética, da seguinte forma: a afirmação de que a graça é resistível significa, ou seja, para Armínio, que o dom divino da salvação jamais é irreversível nesta vida, jamais é irreversível. O que isto significa? Que uma pessoa que pela graça creu em Cristo, com o auxílio dessa mesma graça, por N fatores particulares, ela pode, num determinado momento da sua vida terrena, vir a renegar a Cristo, vir a dizer não a Ele, e portanto, vir a perder a salvação. Eu estou ciente, evidentemente, de que este assunto de perda ou não da salvação é um elemento que é bem discutível no pensamento de Armínio, mas eu não vou me adiantar agora, porque é o último ponto, nós deixamos ele para o finalzinho. Então, se der tempo, nós vamos dar uma pincelada mais detalhada. Por hora, só estou citando. No momento certo agora, daqui a pouco nós mencionaremos. Bem, mas o que Armínio entende com esse conceito de resistibilidade da graça? E Armínio, a meu ver, ele foi bem assertivo na sua colocação, quando ele diz que toda discussão que há, parafraseando, entre calvinistas e arminianos, diz respeito ao modus operandi da graça. Será que a graça, ela é resistível ou irresistível? De acordo com a nossa compreensão do modus operandi da graça divina, é que nós nos posicionaremos numa escala A ou B. Mas, voltando a Armínio, ele diz: toda controvérsia sobre a graça se reduz à solução desta questão, e ele foi bem correto. A graça de Deus é uma certa força irresistível. Ou seja, a controvérsia se refere apenas ao modo de operação da graça, irresistível ou não. Com relação a este tópico, creio eu, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida. Ele diz: olha, eu creio nisso, e não é porque isso saiu da minha cabeça, é com base na minha compreensão da Bíblia. E eu disse para os irmãos ontem, salvo engano, nos primeiros minutos da nossa fala, que num certo sentido, tanto o calvinismo quanto o arminianismo são perspectivas teológicas bíblicas. Não estou dizendo que as duas sejam ao mesmo tempo corretas, né? Senão seria maluco. Eu estou dizendo que tanto o calvinismo quanto o arminianismo buscam derivar toda a sua sistemática por meio da sua leitura das Escrituras. Neste sentido é que digo que são perspectivas teológicas bíblicas. Os calvinistas usam muitos textos para basear a sua leitura, claro que sim, mas nós arminianos também. Evidentemente entendemos que nós estamos certos, caso contrário não seríamos arminianos, por razões óbvias, mas respeitamos e por isso que vemos os queridos irmãos calvinistas como irmãos, porque entendemos que eles também derivam ou buscam derivar, buscam entender
a sua compreensão, especialmente soteriológica da Bíblia, tá? Entendemos que eles estão errados, eles também entendem que nós estamos do outro lado, então estamos quites, trocamos 6 por meia dúzia, né? Mas, essa questão é importante. Para Armínio, mais uma vez, isso vai tocar na ideia da segurança da salvação. Parece-me que sempre uma pessoa pode dizer não a Cristo. É verdade que tem textos muito ambíguos no pensamento de Armínio, na declaração de sentimentos, nos seus debates públicos, privados e outros da sua lavra. Mas parece-me que em última análise, e evidentemente estou trazendo uma percepção minha, e na verdade do arminianismo majoritário, se é que isso quer dizer alguma coisa, mas é pelo menos a minha leitura, parece-me sim que Armínio fechou a questão da salvação, dizendo que crentes podem sim perdê-la, não eleitos, crentes, mas depois a gente vai explicar o que quer dizer esse negócio esquisito daqui a pouco, tá? Por hora apenas estou mencionando. Continuando, nós temos alguns textos aqui sobre a resistibilidade da graça, alguns tanto do AT quanto do NT. Isaías 65, versículos 2 e 3. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, povo de Israel, seguindo os seus próprios pensamentos, povo que de contínuo, tamid, sempre, me irrita abertamente. O hebraico diz, na minha cara, alpanai, na minha face, na minha cara. Ele está dizendo, eles são tão deslavados que mentem na minha cara, como se algo não ocorresse na cara de Deus, né? Ele é onipresente, onisciente, sabe de tudo, tudo ocorre na cara dele, no bom sentido, claro. Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Você vê que coisa interessante? Poderíamos traduzir num bom vocabulário, num arminianês, é como se Deus dissesse, estou enviando ao povo de Israel a minha graça preveniente todo dia estou estendendo as minhas mãos. E o que é o estender das mãos divinas em termos antropomórficos, senão a graça de Deus, a graça preveniente vindo antes ao nosso encontro. Todo dia estou estendendo as minhas mãos, mas a um povo que é rebelde, amsorer, aqui é a expressão hebraica, um povo que é continuamente rebelde, continuamente é contra a minha lei. Por que ele faz isso? E por que ele permite que as pessoas digam não a ele? Isso só pode ocorrer porque a graça é de fato resistível. E era o povo dele, ele estava se referindo ao povo dele. É claro que no povo dele deveriam ter pessoas salvas e não salvas, claro, mas ele se refere ao povo como um todo. À medida em que avançamos, deixa eu ver se eu leio esse, o puro, eu vou pular. Vamos lá, vamos pegar esse texto aqui que é muito interessante, Mateus 23, 37, e o texto paralelo no Evangelho Sinótico de Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas, deixa eu colocar ali, para vocês verem, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Quantas vezes eu quis, né? Aqui o verbo thelo, eu quero a vontade de Jesus, eu quis, mas vocês não quiseram. O mesmo verbo, thelo, eu quis, mas vocês não quiseram. E sabe o que eu acho maravilhoso nesse texto, que é um assunto que normalmente passa desapercebido, inclusive pelos próprios arminianos, é a continuação dele. Porque alguém poderia ser tentado a dizer, peraí, sabe por que eles não quiseram? Porque eles eram réprobos, né? Deus nunca quis salvá-los, então não quiseram porque vão morrer, vão, com perdão do português, direto para o quinto dos infernos, né? E ponto, são réprobos, Deus nunca quis salvá-los. Não é isso que a continuação do texto grego diz. A continuação do texto grego diz que estes que rejeitaram a Cristo e não quiseram recebê-lo, poderiam querer depois. E vamos ler o que diz o texto. Se você continua, veja o que diz o versículo 39, a continuação do versículo 37 de Mateus 23. Desde agora não me vereis mais, até que digais. Nós temos aqui uma partícula que é condicional. Se vocês disserem, bendito que vem em nome do Senhor, essa partícula an-se, né, an em grego, que corresponde a se em português, ela torna a declaração contingente.
Aliás, nós vemos aqui que o verbo digais, eipete, está no modo subjuntivo e expressa, portanto, dúvida ou incerteza. Agora vocês não me querem, mas vocês podem me querer depois. É o que dá a entender o texto grego. Então não tem nada de réprobo, que o destino está irreversivelmente traçado e selado. Isso não está nesse texto. Tá? Então, normalmente a gente se detém na interpretação do versículo 37 e nos esquecemos do 39, que é igualmente importantíssimo para a nossa leitura. Que mais? Esse texto também é maravilhoso. Frequentemente ouvimos, mas, eu ouço, vai lá, mas você está querendo dizer que o homem, ele pode frustrar o desígnio de Deus? Falei, eu não estou dizendo nada, a Bíblia diz isso. Mas isso é heresia, então você está chamando Lucas de herege. Então vamos ver o herege Lucas. Olha só o que Lucas diz sobre como as pessoas agem para com os planos de Deus. Dá uma olhada. Lucas 7, versículos 29 e 30. Todo o povo que o ouviu, ou seja, Jesus, e até os publicanos, justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram contra si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui é interessante essa ideia aqui, o verbo athetel, rejeitar, recusar, ignorar, tornar inválido, deixar de lado. Eles ignoraram por completo o desígnio de Deus acerca das suas vidas. E não fizeram porque o livre-arbítrio pode mais do que a soberania, mas porque Deus soberano que é, quis soberanamente permitir ao homem que a sua graça fosse resistível. Deus quis fazer. Ele é o dono do jogo, as regras são dele. Se ele quis fazer assim, glórias ao nome dele. Ele poderia ter feito de outra forma? Poderia, mas ele fez do jeito que lhe aprouve, dentro do seu caráter santo, amoroso, bendito, justo, e assim sucessivamente. E aqui o Geisler traz um comentário, apesar da confusão e da discussão que há em torno do significado de livre-arbítrio. Ele diz: é a vontade suprema e soberana de Deus que nós tenhamos livre-arbítrio para resistir à sua vontade de que todos sejam salvos. Claro, apesar das discussões sobre o livre-arbítrio, aqui que eu não vou entrar nessa seara, nesse momento, do sentido de livre-arbítrio, embora eu particularmente, na minha definição de livre-arbítrio, envolve a possibilidade de um indivíduo agir de forma contrária à que ele agiu. Você pode fazer A e pode deixar de fazer A. Você pode, entre 3, 4, 5 mil opções distintas, pode escolher igualmente acerca de cada uma delas. E por mais que elementos genéticos, biológicos, sociais, influenciem a nossa escolha, essa influência não é determinante, como é na concepção teológica calvinista. No arminianismo não, eu sempre posso agir de uma forma distinta. Sempre. Senão nós teremos problemas sérios e tornaríamos a Deus inevitavelmente, em termos lógicos, o autor do mal e o autor do pecado. Aliás, eu creio que uma das perguntas mais importantes envolve exatamente a queda de Adão e Eva no pecado. Uma das perguntas mais importantes, eu diria que é a seguinte: Adão e Eva, eles caíram no pecado por necessidade? Era necessário que caíssem no pecado? Ou a queda era algo contingente? Eles poderiam não ter caído. De acordo com a maneira que respondermos a essa pergunta, você compra todo o pacote restante, ou de uma perspectiva calvinista ou arminiana, em termos lógicos, tá? Em termos lógicos. Muitos não concordarão, eu sei, mas eu estou dizendo em termos lógicos. Porque se a queda era necessária e Adão não tinha como não cair, então o autor do mal e do pecado é Deus. Agora, se ele poderia não ter caído, e parece-nos na Bíblia que este mesmo é isso que diz o texto, em Gênesis 2, Gênesis 3, Adão, como é que é? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Aí alguns dirão, peraí, mas essa é a vontade dele, é terreno, a vontade permissiva e tal, mas na vontade decretiva e oculta, Deus já tinha decretado que ele comesse de qualquer jeito. Então é um Deus esquizofrênico, que tem duas vontades, e uma vontade, ela contrasta com a outra. Então esse é um assunto importante, mas que é uma pena, não dá para a gente se deter aqui mais. Tem outros textos, irmãos, mas eu vou ter que pular, tá? Não tem, porque temos mais 17 minutos,
Eu vou ter que pular tudo, não tem jeito. Eu sei que não é a Olimpíada, mas vamos... eleição condicional. Eu vou pular direto também aqui, vou direto para Armínio, para pouparmos tempo, tá? Me perdoem. Vamos lá. Vamos para o que Armínio diz acerca da eleição condicional. Ele diz o seguinte: a primeira fala de Armínio, ela parece ser muito calvinista. Só a primeira linha, depois da segunda você já vê a diferença, que é gritante. Armínio começa dizendo o seguinte acerca da eleição condicional, assim denominada por nós. Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Parece muito calvinista isso, né? Olha a dupla predestinação. Devagar, continue a ler o texto, não seja precipitado. Este decreto de salvar alguns e condenar outros tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual Ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva ou preveniente, creriam, e por sua graça subsequente perseverariam, e do mesmo modo, pela sua presciência, Ele conhece aqueles que não creriam nem perseverariam. Então, quando nós falamos sobre a eleição para a salvação, enquanto que no calvinismo ela é incondicional, e me permitam dizer da forma mais respeitosa, mais honesta, eu prefiro chamá-la adequadamente de eleição arbitrária, né? Incondicional é uma forma eufemística para dizer arbitrária. Deus podendo salvar todos, quis mandar essa turma aqui da esquerda, é só exemplificativo, viu, irmãos, para o inferno, e essa ala aqui, direita para o céu. Eu estou invertendo porque no momento à tarde eu falei que essa era do céu, outra do inferno, para arrumar um jeito de todo mundo depois ser salvo, né? Pelo menos a nossa ilustração. Mas, percebam, tem outros textos, mas eu estou pulando, John Wesley também, tem muita coisa boa de Wesley, mas nós não temos como ver tudo isso. Cabe aqui uma observação importante. Quando nós falamos sobre esse conceito de salvação, a partir de uma perspectiva de Armínio com base na presciência, não foi Armínio que inventou isso. Armínio está fazendo coro com alguns dos principais pais da igreja. Estou me referindo a líderes que ali sucedem os apóstolos e vivem entre o contexto dos séculos ou dos anos 100 até 650 ou 750 depois de Cristo. Mas um texto importante para tanto calvinistas quanto para nós arminianos, onde, apesar das nossas divergências, baseamos o mesmo ensino, é o texto clássico de Romanos 8, 28 a 30, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou a estes, justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Armínio, ele não está sozinho na sua crença de que a salvação se dá com base na presciência da fé, porque alguns pais da igreja, como eu disse agora há pouco, também criam nisso. Vou citar alguns nomes importantes do passado, que criam de forma mais ou menos semelhante à de Armínio, não idêntica, razoavelmente semelhante. Jerônimo, Crisóstomo, Teodoreto, Ambrosiastro e Agostinho, no caso Agostinho chamado jovem, nos seus primeiros anos, nos seus primeiros escritos. O Agostinho velho, nos seus últimos 15 ou 20 anos, irá destoar de pensamentos que ele mesmo subscrevera no seu passado. Mas, aliás, Agostinho, na sua exposição sobre a carta aos Romanos, vejam o que ele diz, comentando esse texto de Romanos 8, olha só, ele disse o seguinte, abre aspas: tampouco ele, isto é Deus, predestinou a ninguém que não preconheceu, que havia de crer e seguir o chamado, aos quais também denominou eleitos. E Armínio, em um dos seus debates privados, ele diz o seguinte: uma coisa não acontece por ter sido conhecida previamente ou predita, mas é conhecida previamente e predita porque ainda virá a acontecer. Isso aqui é interessante. Então ele vai dizer, a presciência de Deus, ela não determina nada, ela apenas constata algo que ocorrerá.
E por que essa declaração aqui é importante? Porque ele está destoando completamente do calvinismo da sua época, porque o calvinismo não aceita a ideia de presciência pura, essa ideia de um Deus que apenas observa, ou ele vê algo futuro, não existe para Calvino, porque tudo que ele prevê, ele só prevê porque ele colocou antes. Por isso que nos debates, frequentemente, os calvinistas inquirem a nós arminianos dizendo, mas espera aí, quem colocou o futuro lá na frente para Deus prever? E essa é uma pergunta problemática, porque se eu disser que Deus colocou o futuro, no futuro o que tem no futuro? Existem estupros, pedofilia, existem pecados, existem blasfêmias contra o próprio Deus, e Deus é que colocou tudo isso. Se Deus colocou tudo isso, como eu, por cargas d'água, posso ser responsável pelos meus pecados? Então eu diria, Deus colocou muitas coisas no futuro, mas não colocou todas, e colocou-as, muitas delas, não todas, com base na sua presciência dos atos livres dos seres humanos. E aqui me permitam dizer uma observação, eu creio que Deus pode interferir na nossa liberdade, que é um assunto que normalmente arminiano não admite, eu admito isso. Deus, ele pode tolher o meu livre-arbítrio, ele pode, e eu estou usando o livre-arbítrio como uma expressão mais conhecida, apesar de não gostar de usá-la, eu prefiro o termo liberdade, que é mais amplo, mais genérico. Mas eu diria que Deus, ele não faz isso constantemente, senão nós seríamos seres desumanos, porque uma das principais características que nos confere o ato de sermos humanos é a possibilidade de escolhermos livremente, não é uma liberdade total, é uma liberdade limitada, é óbvio, mas escolher dentro dos limites, livremente, uma opção A, B ou C. Agora, eu entendo que se uma escolha minha vier a chocar com os planos de Deus histórico-redentivos e ocasionar desdobramentos que poderão sabotar o plano divino lá na frente, ele não só pode, mas deve interferir na nossa liberdade. Mas eu diria que isso ocorre muito raramente. Via de regra, entendo eu, na minha leitura, Deus, ele nos dá liberdade, e à medida em que nós vamos agindo, quer obedecendo, quer desobedecendo, quer adorando, quer não, ele vai alinhando e respondendo às nossas ações livres, encabeçando-as e direcionando-as ao cumprimento dos seus propósitos escatológicos e, portanto, eternos, tá? Então, mas via de regra ele não o faz, ele interfere, é possível, sim, ele é Deus, mas ele faz isso todo dia, toda hora, a cada momento? Eu diria que não. Não vemos isso, pelo menos eu não enxergo isso na Bíblia, enxergo em um ou outro caso, é verdade, enxergo, né? Enxergo em um ou outro caso, mas eu diria que a exceção da exceção da exceção, não é regra. Essa é uma questão importante. Bem, mas continuando aqui no nosso texto, eu tinha muita coisa para dizer sobre prognosco, sobre os termos aqui gregos, mas infelizmente não poderei fazer isso. Temos ali vários detalhes sobre o termo, na Septuaginta, em outra literatura extra-bíblica, como o termo foi sempre entendido, mas infelizmente não poderemos fazer isso. Então, vamos lá. Vamos para outro texto interessante. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2, em seguida eu vou partir para o último ponto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eclectos kata prognosin theu patros, segundo o pré-conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro, ele dirá que os eleitos, eles são eleitos segundo a presciência de Deus. Aqui cabe uma outra observação, e rapidamente para eu pular para outro assunto, sobre Romanos 8, que eu não mencionei. Quem são os pré-conhecidos segundo a perspectiva do próprio Jacó Armínio, em Romanos 8, 28 a 30, um texto razoavelmente paralelo a este de 1 Pedro 1, versículos 1 e 2. Para eles são aqueles que amam a Deus. Então, na perspectiva de Armínio, ele vai dizer, aqueles que amam a Deus, e uma das melhores maneiras que tem de amar a Deus é crendo nele, não é isso?
O autor de Hebreus irá dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não há como amar a Deus sendo descrente nele. A melhor maneira de amá-lo é crendo nele. Então, para Armínio, os pré-conhecidos, que são predestinados, chamados, justificados e glorificados, são aqueles que amam a Deus e que exercem fé salvadora nele. Meus irmãos, indo para o último ponto, e o mais controverso de todos eles, nós entramos aqui na segurança em Cristo. Estou apenas pulando alguns outros slides, mais uma vez. Aqui. Segurança em Cristo, alguns fundamentos exegéticos, bíblicos, tal, bem breves aqui, tá? Nós temos mais alguns minutos aí. Temos uma definição aqui que eu fiz uma mistura nos dizeres de Forlines e Matthew Pinson, dois importantes expoentes do arminianismo no contexto norte-americano, onde nós encontramos escrito o seguinte: um crente, enquanto permanece crente, não perecerá. E aí a continuação do outro texto: somente afastando-se de Cristo, através da incredulidade, e isso é a apostasia, né? Um ato decisivo de apostasia, pode um cristão perder a sua salvação. Então, nós temos aqui expoentes do arminianismo que creem que a salvação pode ser perdida. Mas como o Armínio entende isso? Ou entendeu isso? E aqui é que nós vamos trabalhar um assunto que arminianos, boa parte deles desconhece esse assunto. Alguns irmãos que nos últimos anos têm lido mais, eles sabem daquilo que eu vou falar. Tem alguns desses bons irmãos aqui, queridos, presentes. Talvez a maioria não saiba, e este seja um momento importante da nossa reflexão de hoje à noite. Vamos ler Armínio para depois comentar aquilo que ele diz. Nada melhor do que ler o que ele mesmo diz. Ele diz o seguinte, abre aspas: uma vez que a eleição para a salvação compreende, dentro de seus limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé. E uma vez que Santo Agostinho diz que Deus escolheu para a salvação aqueles que Ele vê que crerão posteriormente com a ajuda de sua graça preventiva ou precedente, e que perseverarão com a ajuda de sua graça subsequente ou seguinte, crentes e eleitos, grave bem isso, crentes e eleitos, não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. E aí, Armínio, em outro texto, ele vai dizer: é impossível para os crentes, enquanto eles permanecem crentes, caírem da salvação. Aqui é um detalhe importante, complicado, peculiar ao pensamento de Armínio. Armínio, ele entende que existem duas categorias ou duas classes de cristãos, e os dois são igualmente cristãos, só que para ele um é crente, o outro é eleito. Vamos usar essas duas nomenclaturas por hora. O que Armínio entende? Aqueles que creem em Cristo inicialmente, continuam crendo em Cristo e concluem a sua jornada terrena crendo em Cristo, estes são os eleitos. A fé contínua destes, Deus previu desde a eternidade passada, como costumo dizer, de modo que estes não podem de jeito nenhum perder a salvação, caso contrário a presciência de Deus estaria enganada ou equivocada, correto? Então nesse ponto eu diria que muitos arminianos se equivocam, seguindo o pensamento de Armínio, quando dizem que um eleito pode perder a salvação. Armínio nunca ensinou tal coisa. Quem pode perder a salvação para Armínio? É o crente. Quem é o crente? É aquele que Deus pré-conheceu, que creria no início e durante uma parte da sua vida em Cristo, mas Deus não pré-conheceu que ele concluiria a sua vida e a sua existência terrena crendo em Cristo, porque ele apostataria da fé. Este nunca foi eleito, mas foi crente. Se tivesse permanecido e poderia tê-lo, teria sido eleito e portanto seria salvo. Esse é um resumo do que Armínio entende. Estou ciente de que alguns dos meus queridos irmãos, também arminianos, discordam de mim, inclusive da posição de Armínio. Inclusive muitos perguntam, e esse assunto normalmente nem calvinistas conhecem, tá? Isso aqui eu cansei de perguntar para calvinistas sobre esse assunto, agora que eles estão tomando conhecimento a partir de eventos como este, tá? Mas os calvinistas em geral não conhecem, né, esse assunto, mesmo porque muitos deles nem leem Armínio, né? Então, aliás, assim como nós temos arminianos que não leem Calvino,
Dos dois lados nós temos problemas, né? Então, se você for calvinista ou arminiano, seja por ler, por conhecer o pensamento do outro, né? Para nós tentarmos expressá-lo da forma mais condizente, mais coerente possível, né? Para sermos honestos com o pensamento do outro. Mas, eu resumi aqui numa frasezinha que está em azul ali no final. Essa frase não é de Armínio, é minha, tá? Resumindo, para Armínio, todos os eleitos são crentes, mas nem todos os crentes são eleitos. Porque o que faz de um crente eleito é ele permanecer na fé até o final da sua vida, permanência esta possibilitada apenas pela graça divina. Essa é a leitura de Armínio. E me permitam dizer, eu não concordo com tudo de Armínio, tá? Armínio, por exemplo, era pedobatista, ele aceitava o batismo de crianças. Eu, de jeito nenhum, eu acho que para mim é reminiscência do catolicismo, não vejo sentido em batismo de crianças, porque a Bíblia é clara, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer e barará, barará. Eu sei que é polêmico, é controverso, tudo bem, não é o assunto agora, mas Armínio era pedobatista e eu não vejo a menor fundamentação bíblica para o pedobatismo, com todo respeito para aqueles que o veem, com todo respeito do mundo, tá? Então, tem outras características de Armínio. Armínio, ele entende que Israel é a igreja como um novo Israel. Tem textos dele onde ele usa a mesma linguagem, que tem a ver com aliancismo contemporâneo. Eu também rejeito essa leitura, porque para mim Israel é Israel, a igreja é a igreja. Acho a teologia da substituição uma esquisitice teológica, com todo respeito a quem a defende, mas eu acho ela um corpus estranho no contexto escriturístico, uma coisa esquisita, mas tudo bem, tem aqueles que creem, né? Devemos amá-los da mesma forma e compreendê-los, e não há unanimidade nesses aspectos secundários da fé. Mas vamos para os textos bíblicos, que eu estou cansando vocês já, não quero enfadá-los mais. O pastor Antônio José está quase jogando a Bíblia aqui na minha cabeça, né? Estou brincando, ele não está fazendo isso não, que ele é da paz. Mas, vamos ver alguns textos aqui, e mais uma vez eu terei que ser bem seletivo na escolha deles, por tempo que eu já estou no horário aqui cravado. Então vamos lá. Vamos pegar o próprio João 15,6, né, o texto de João 15,6, que diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esse texto ele recebe múltiplas interpretações ao longo da história da exegese bíblica. Então há quem entende aqui que isso envolva provação, envolva perda de recompensas, envolva tudo menos a perda da salvação. Agora, não é isso que um calvinista diz. Eu vou citar um calvinista de propósito. William Hendrickson, calvinista dos bons, ele vai dizer o seguinte: se alguém, ele será lançado fora, e seca. Isso realça a responsabilidade de cada pessoa que é levada a estar em contato íntimo com Cristo e seu Evangelho. Se ela rejeitar a luz, vai chegar o dia quando todo o trabalho com ela como indivíduo cessará. Ela será considerada como sendo simplesmente uma na multidão dos que são rejeitados e lançados no inferno. Então, para Hendrickson, essa ideia de fogo, palha, tudo aqui, tem uma conotação soteriológica e eterna. Não é perda de recompensa, de benefícios da graça comum, de questões terrenas, não, tem um caráter eminentemente soteriológico. Outros textos importantes, que eu não mencionei aqui, eu vou citá-los, mas eu não coloquei aqui, mas são alguns textos joaninos, extraídos do Evangelho de João, onde uma série de verbos gregos no particípio parecem apontar, assim como citei agora há pouco, João 1:29 e João 3:16, para a necessidade de perseverarmos na fé, obviamente com o auxílio da graça divina, sempre. Vejamos esses textos. João 3:16 não vou citar de novo, mas olha esse outro, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve, hoakuon em grego, quem está ouvindo, é um particípio presente. Não é quem ouve uma vez e nunca mais, é quem está ouvindo continuamente, é o que diz o texto grego. Quem ouve a minha palavra e crê, pisteuon, está crendo, tudo particípio. Naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ele diz aqui que é quem tem a vida eterna? É quem continuamente ouve a Cristo e quem continuamente crê nele.
Não basta crer uma vez, parei de crer, você é salvo de qualquer jeito. A Bíblia nunca ensinou isso. É crer e continuar a crer até o final da vida. Ok? Outro texto, João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim, erhomenos, o que está vindo a mim continuamente, jamais terá fome. E o que crê em mim, hopisteon, o que continuamente está crendo em mim, diz o texto grego, jamais terá sede. Então, quem é o salvo na leitura joanina? É alguém que continuamente crê em Cristo. Claro, pode experimentar momentos de trancos e barrancos, de dificuldades, de adversidades, de esmorecimento da fé, mas em última análise ele sempre acabará crendo em Cristo. A pessoa sempre é conhecida por Deus, será evidentemente salva e é vista por ele como eleito a partir da ótica de Armínio. Ok? Deixa eu pegar mais um texto, eu estou concluindo, tá, irmãos? Vou citar um último texto. Tem vários outros, mas me perdoem, eu não tenho como. Vou citar um último texto, que é o de 1 Timóteo, esse mesmo, pode ser esse daqui, 1 Timóteo 1, 18 a 20, o último texto da nossa fala. Paulo diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado, olha lá, a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. É interessante, porque esse verbo aqui, apotheomai, deixar de lado, rejeitar, deixar de ouvir, ele aponta para uma ação deliberada. Pessoas que rejeitam, de fato, essa consciência cristã, essa consciência bíblica, e na linguagem paulina, na analogia paulina, isso é comparado a um ato de naufragar na fé. Ora, só naufraga na fé quem estava antes no barquinho da fé. Eu não tenho como naufragar num barco onde não estive, assim como não tenho como me apostatar de uma fé que nunca abracei. Por isso que é estranho quando ouço irmãos calvinistas dizerem: não, mas sujeito, ele morreu no pecado e frequentava a igreja, é porque ele na verdade nunca foi crente. Parece-nos na Bíblia que existem vários outros textos que infelizmente não temos aqui o tempo agora oportuno para trabalhá-los. Existem outros textos que parecem apontar para uma direção diametralmente oposta a esta. Enfim, meus queridos, era isto que eu tinha para lhes dizer. Poderia dizer outros assuntos, mas não quero cansá-los mais ainda, primeiro com a minha feiura, né? E depois enfadá-los com tanto texto bíblico e outros assuntos. Eu sei que é cansativo, né? Mas eu queria pedir para o irmão, eu sei que você está cansado, mas em 10 minutinhos, fazer um breve comentário de Romanos 9. Desde tarde o pessoal está pedindo. Não, tranquilo. Ok, então nós ganhamos uma sobrevida aqui. Lembram dos 10 anos de Ezequias? Então Deus foi gracioso aqui, está vendo? Vamos lá, o nosso irmão pediu para que nós comentássemos em cerca de 10 minutos sobre Romanos 9. Bom, vamos lá. Romanos 9, ele tem sido visto como um dos assuntos mais polêmicos, um dos capítulos da Bíblia que trazem assuntos, um dos mais polêmicos de todas as Escrituras. Segundo John Piper, Romanos 9 é um tigre que salta das páginas e devora todos os defensores do livre-arbítrio, né? E sabe o que é engraçado? Deus preparou, olha só, Deus preparou, né, uma situação bem interessante, curiosa. Eu não sei se coincidência ele determinou, ou o que ocorreu estava livre. Eu vou contar porque tem a ver. Eu estava dando uma palestra na igreja do pastor Jamierson de Oliveira, pastor batista de São Paulo, que às vezes aparece também no Vejam Só, e eu fui convidado para falar sobre Romanos 9, e eu não sei o que aconteceu. Eu falei, gente, quase que eu me tornei calvinista. Eu falei, foi Deus que predestinou esse ato. Mas no meio da minha fala, eu citei isso, dizendo, olha, John Piper, citei palavras dele, do R.C. Sproul, de vários outros teólogos calvinistas, sobre como eles entendem, e acreditem vocês ou não, quando eu disse, segundo John Piper,
Romanos 9 é como um tigre que salta para devorar os defensores do livre-arbítrio. Pulou um gato de trás do púlpito. Aí eu falei, percebam todavia que esse tigre é um mero gatinho e que é fácil de domá-lo, né? E aí os irmãos começaram a brincar, mas não sei o que aconteceu, que eu brinquei, eu falei, Jamier, você colocou aquele gato ali, você está de sacanagem comigo. Na hora que eu falo de tigre, pula um gato, né? É muita coincidência. Aí o pessoal riu, brincou, aquela festa toda, né? Mas vamos lá, sem fugir do assunto. Eu só contei porque veio à mente, é um caso pitoresco, engraçado, eu quis dividir com os irmãos, para tornar menos maçante esses assuntos técnicos e tudo, né? Romanos 9, Calvino, alguns textos de Romanos 9, eu não vou, claro, não dá para a gente comentar aqui, eu vou comentar alguns detalhes mais importantes. Um dos que mais pega é Romanos 9,13, amei Jacó e aborreci Esaú. Como Calvino entendeu esse texto? Isso está nas suas institutas, tá? Só ler, tá lá. Calvino diz o seguinte: Jacó é o eleito e Esaú é o réprobo, ponto. Quem entende da mesmíssima forma? David Martin Lloyd Jones, famoso puritano, inglês, calvinista, vai dizer também que Jacó é o eleito e Esaú é o réprobo. Deus quis, ele amou, parafraseando, vamos parafrasear Calvino e os calvinistas em geral, eles entendem o seguinte: amei Jacó eletivamente e quis que ele fosse para o céu, e aborreci Esaú em termos soteriológicos e quis que ele perecesse no fogo do inferno. É assim que os calvinistas em geral, com exceções, interpretam Romanos 9,13. Como eu leio esse texto? Eu entendo que Jacó e Esaú, eles funcionam nesse texto como antropônimos e epônimos. O que eu quero dizer com esses palavrões? Vou explicar. Primeiro, Jacó e Esaú são nomes de homens, por isso são antropônimos. É o indivíduo Jacó e o indivíduo Esaú. Ao mesmo tempo, esses nomes dizem respeito à sociedade e à nação a qual eles respectivamente pertenciam. Jacó, Israel, e Esaú, Edom. A questão é que quando Paulo cita isso, amei Jacó e odiei Esaú, que é o que diz literalmente o texto grego, né? Missei, né? Odiei, o verbo missel, odiar. Paulo está citando Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 4. E se você ler o contexto, não precisa nem consultar hebraico nem nada, é só leitura. Você verificará que Jacó é usado como um epônimo para Israel e Esaú como um epônimo para Edom. Tanto é que ele vai dizer, ele fiz dos seus montes uma assolação. Eu entendo que Romanos 9, ele ensine dois tipos de eleição, é uma leitura minha, que fique claro, tem arminianos que vão concordar, discordar, enfim, é uma leitura minha, tá? Eu entendo que Romanos 9, ensine dois tipos de eleição, uma eleição incondicional, individual e nacional para o serviço, e uma eleição condicional, individual para a salvação. Então, eu distou um pouco de parte dos meus queridos irmãos arminianos, quando vem em Romanos 9, em outros trechos da Bíblia, embora eu admita essa possibilidade da tal da eleição corporativa. Então, Deus, ele decreta pelo menos, ou primeiramente, escolher Cristo, como aquele que morre pela humanidade, e nós nos convertemos, e à medida em que nos convertemos, nós vamos formando o corpo de Cristo, a igreja, né? Todo aquele contexto socio-espiritual. É evidente que a igreja é o resultado da união de crentes individualmente. Aliás, a igreja só existiria se crentes individualmente crescem em Cristo, e o conjunto destes é que compõe a assim denominada igreja. Mas eu entendo que no caso de amar Jacó e odiar Esaú, Paulo, ele está usando uma expressão semítica, o verbo missel, em alguns contextos bíblicos, tanto na Septuaginta, no texto de Gênesis 29, quanto em textos mateanos e lucanos, nos evangelhos sinóticos, eles apontam para o conceito semítico de amar menos. Quando diz lá o texto, por exemplo, Jacó, ele amou Raquel e aborreceu Leia, quer dizer, ele amou mais uma do que a outra, mas casou com as duas, no regime de concubinato, né? Jesus vai dizer, quem ama mais o seu pai, mãe, filhos, irmãos e tudo mais do que a mim não é digno de mim, e ele vai dizer que quem não odeia a sua família, o termo grego é odiar, mas é óbvio que jamais
encontraríamos na Bíblia Jesus orientando-nos a odiarmos os nossos familiares. Portanto, ele se vale de um linguajar semítico, de um emprego de uma língua, de uma fala hebreia presente no texto bíblico neotestamentário. Então, amei Jacó e aborreci Esaú. Eu entendo que Deus estava querendo dizer o seguinte: eu, Deus, soberanamente quis que o meu propósito histórico redentivo se desse por meio de Abraão, Isaque e Jacó, e não por meio de Abraão, Ismael e Esaú. Não tem nada a ver, Jacó é o eleito e vai para o céu, Esaú é o réprobo e vai para o inferno. Não, o meu plano histórico redentivo, ele passa pela linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, e não Abraão, Isaque ou Ismael e Esaú. Ele não escolheu Esaú para nenhum propósito, mas escolheu Israel. Nesse sentido, é uma eleição incondicional, mas para o serviço. Escolheu tanto o indivíduo quanto a nação dele derivada, Israel. E Deus não escolheu nem o indivíduo Esaú e nem a nação dele derivada, Edom, para nada. É assim que eu leio esse texto. Temos outros assuntos, por exemplo, os vasos preparados para a ira. Já comentei sobre isso em um programa, em outras situações. Eu entendo ali que o verbo grego katartizo, ele pode ser traduzido tanto na voz passiva quanto na voz média. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é um helenista, Daniel B. Wallace, que é calvinista. Tu vai achar que é coisa de arminiano, é coisa da minha cabeça. Na época eu comentei, tinha gente falando, não, você está distorcendo o texto. Não, eu estou citando gramática. Gramática ou não é, não tem o que falar. Mas o próprio Daniel B. Wallace, que é calvinista, é um senhor exegeta, ele vai dizer que o termo catertismena, derivado de catartizo, pode ser traduzido tanto na voz média quanto na voz passiva. Se traduzirmos na voz passiva, como normalmente as Bíblias fazem, vasos preparados para a ira, quer dizer que esses vasos passivamente foram preparados em algum momento no passado por Deus para a ira. Mas isso não exige uma leitura da eleição incondicional, porque só é dito, o texto bíblico só diz que eles foram preparados, mas não diz o porquê, no contexto. Mas quando a gente vai para Romanos 2:25 em diante, a gente vai ver que a ira de Deus se entesoura naqueles que são desobedientes. Então, Deus não vai arbitrariamente, eu vou te endurecer do nada, vou te preparar para a ira, vou te preparar para a misericórdia. Não, se foi preparado para a ira, é porque isso é uma consequência do pecado reiterado, obstinado e contumaz do pecador. Então, primeiro, o grego não favorece o calvinismo de nenhum jeito, tá? No texto de Romanos 9:22 eu estou dizendo, não favorece, na voz passiva não favorece em nada. Agora, eu entendo, não só eu, vários estudiosos, inclusive calvinistas, John Stott é um deles, que uma leitura talvez mais apropriada devido ao contexto imediato e mais amplo de Romanos 9, o próprio Romanos 9 e o contexto amplo, seria entender aquele texto na voz média. Vasos que prepararam a si mesmos para a perdição ou para a ira. Devido aos seus pecados, eles se tornam antagônicos inimigos de Deus constantemente, e esse ato desprovido de arrependimento lhes proporcionará inevitavelmente a perdição eterna. É isso que eu entendo no texto. De qualquer jeito que você traduza, não favorece 1 milímetro a qualquer literatura ou leitura calvinista. Temos outros assuntos, vou citar só mais esse, tá, para não atrapalhá-los, sobre o Faraó. É citado no texto lá de Romanos 9, não é isso? Romanos 9, salvo engano, versículo 17. Se os irmãos lerem o que diz o texto de Romanos 9, ali no versículo 17, vocês perceberão porque Deus levantou a Faraó. Olha o que diz lá. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei. E aqui o texto dá 2 propósitos. Primeiro, para em ti mostrar o meu poder. Segundo, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Em nenhum momento diz, eu te levantei para você morrer e ir para o inferno. É assim que normalmente calvinistas, infelizmente, leem, e com todo respeito, leem pessimamente esse texto. Em nenhum momento o Faraó é citado como um exemplo de um réprobo, alguém que Deus não quis salvar. Não, ele é um exemplo, a meu ver, dessa leitura que eu trouxe agora. Deus, ele é soberano, para escolher incondicionalmente,
tanto indivíduos como nações para realizar os seus planos. A prova disso é que ele usa um gentil, um ímpio chamado Faraó. Para quê? Para esses dois propósitos, para mostrar o poder dele e para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Em nenhum momento é dito, ou em Êxodo, no episódio das 10 pragas, nem em Romanos 9, ou em qualquer outro versículo da Bíblia, que Faraó, Deus o levantou, endureceu para ele ir para o inferno. Ele tem o seu coração endurecido para que o juízo terreno de Deus fosse sobrepujante sobre a sua vida, como ocorreu no que diz respeito às 10 pragas. Em nenhum momento há um tom soteriológico sobre o endurecimento do coração de Faraó. Ver isso é aquilo que Humberto Eco chamou de overinterpretation, uma interpretação excessiva, exagerada do texto bíblico. Ok? Espero ter, de forma super resumida, contribuído de alguma forma, né? Peço a vocês perdão por qualquer situação inconveniente, talvez por prendê-los com assuntos, vez por outra um pouco maçantes, como o de ontem, questões um pouco técnicas e tudo, mas se Deus, na sua graça, puder usar 1% que seja de tudo aquilo que nós falamos para abençoar a sua vida, eu serei imensamente agradecido a Ele, tá? Agradeço mais uma vez ao pastor Antônio José, aos nossos demais irmãos, pelo convite, a todos vocês por estarem aqui até esse horário, sabadão à noite, nos ouvindo gentilmente, cortesmente, educadamente. Que Deus seja, né, louvado pela vida de cada um de vocês, e muito obrigado por tudo mesmo, obrigado em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, tá bom?